Boa tarde, amigos. Aqui é Samuel Resplandes e a palavra de hoje está localizada no livro de Salmos 38, do verso 16 ao 21, que diz: Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegre de mim, quando escorrega o meu pé. Eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a cochear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causas me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Mas não me desampares, Senhor, meu Deus. Não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, pois Senhor, minha salvação. Davi aqui estava falando a respeito das fraquezas dele. Davi aqui estava em momento de desespero, porque ele mesmo diz aqui que os inimigos dele estão vivos e fortes. Ou seja, ele estava se sentindo injustiçado por ter feito tantas coisas que desagradaram ou que desagradou a Deus, e ele estava sofrendo, e ele vendo os outros inimigos dele que estavam praticando também iniquidades e não estavam bem, não estavam sentindo, estavam ilesos diante de todo o mal que eles têm praticado. E a verdade é a seguinte: por mais a gente vê perfeitamente nessa passagem que Davi, mesmo sendo um homem escolhido por Deus, tinha defeitos, né? Tinha fraquezas. E o problema está aí, mesmo Deus tendo escolhido ele desde jovem para governar Israel, ele tinha os momentos dele de fraqueza, como todos nós seres humanos têm. O único ser humano que veio à Terra, que sofreu e não se desviou, se chama Jesus Cristo. Ele foi o único exemplo de um homem que mais sofreu no mundo e não se rendeu às fraquezas da carne. E Davi tinha seus defeitos, principalmente depois de um longo tempo, após ele se tornar rei de Israel. Por exemplo, quantas pessoas pensam assim, mas o presidente do nosso país, o presidente do país tal, é assim, é assado. Sendo que se até Davi, que era um homem ungido por Deus, um homem que viveu numa época que não tinha nada do que nós temos hoje, não tinha tecnologia, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha carros modernos, não tinha nada disso. E ele mesmo assim vacilou, mesmo assim caiu em adultério, né? Como na passagem da Betseba, né? Que eu ainda vou falar aqui. Mas, por exemplo, tem gente que quer fazer do homem o seu bom pastor, sendo que Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele próprio fala assim, que ele é o bom pastor, Jesus Cristo. Eu não peguei a referência agora, mas está na Bíblia. Qualquer coisa é só você procurar aí essa passagem. Então, o que vale na nossa vida é a gente crer em Deus e não ter o homem como a nossa referência, porque o homem ele cai, o homem ele falha. Então é nisso aí que a gente tem que acreditar que Deus é maior que tudo, que Deus ele não nos abandona e não nos trai, não nos decepciona. Eu vou ler uma passagem que está aqui agora em 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 26, ao verso 26, que diz: Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram, e os amonitas cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém.
Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa. E depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estavam indo à guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa, em vez disso dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe. Na frente da batalha, a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber, e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu lhe mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte também. Davi convidou-o para o jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi a notícia da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, e ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com ele, não viram que ele poderia tirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto, mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flecha do alto da muralha contra nós e alguns dos seus oficiais foram mortos. E seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio, e ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Aqui é uma passagem que muita gente conhece, né? Mas assim, para você ver como tem, mesmo Davi sendo uma pessoa escolhida, ele caiu em adultério, e além de ter caído em adultério, se tornou um homicida. Um homicida indiretamente, claro, né? Claro que ele não foi ele que matou, mas ele provocou a morte de Urias. Então, o que faz... o que a gente tem que ter em mente é que todos nós erramos, né?
Não temos que ficar pensando que fulano de tal é perfeito, que fulano de tal não vai errar porque erra, né? Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, do verso 19 ao 20. Porque porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, nós, infelizmente, a gente já nasce com essa natureza, a natureza humana, a natureza da carne, né? Natureza essa que vem desde os primórdios. A gente vê, por exemplo, como exemplo, Caim e Abel. A arrogância, a prepotência, sabe? A ganância de querer ser mais do que o outro. E sem qualquer tipo de irmandade entre eles, acontece esse tipo de coisa. Satanás veio para isso, ele veio para matar, roubar e destruir, mas a gente, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, qualquer um de nós estamos sujeitos a praticar os mesmos erros. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a nossa vigilância tem que estar em nós temos que vigiar e pedir forças a Deus e para que não sejamos como cometemos os mesmos erros que outros cometeram. E nós também, desde o nosso nascimento, nós já nascemos destinados a morrer. E além de estarmos destinados a morrer, nós estamos destinados ao inferno. Acredite você ou não, nós já nascemos destinados a ir para o inferno. Porque o inferno é um caminho automático, já o céu não. O céu a gente tem que conquistar, o céu a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, né? Exceto as crianças, né, que ainda não têm uma consciência formada nem do mal e nem do bem nem do mal. A partir do momento que a pessoa tem a consciência do que está fazendo, ela já não é mais inocente e não está mais apta a receber a glória de Deus e o seu reino de maneira gratuita, automática, né? Também da passagem que Cristo disse em Mateus, capítulo 19, verso 14, que diz: Deixe-me vir. Então disse Jesus: Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então a gente tem que ter tem um ditado que fala, que eu não sei se está na Bíblia, essa realmente eu não me recordo agora, que fala assim: sede prudente como a pomba, não sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Então é isso, a gente tem que ter sabedoria, temos que ter bom senso da realidade, temos que ter ética. Não podemos levar a palavra na brincadeira, porque o tempo é chegado, Deus está às portas. E naquele dia não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter jeitinho político, nem nada, nem financeiro, para as pessoas se livrarem da sua sentença. Aí a pergunta que muitos podem querer fazer, querer elaborar, por que muitos infratores recebem a salvação, mesmo tendo cometido crimes graves? É uma coisa que muita gente tem essa dúvida, né? Por que muita gente... Por que Deus levou tanta gente para o céu? As pessoas, Deus, na Bíblia, como por exemplo, no Calvário, Deus salvou um homem que era homicida, que era ladrão, bandido. Deus salvou ele e o outro só porque não tinha crido nas palavras de Jesus, crido no projeto que ele veio, no propósito dele, só porque o outro não tinha crido, Deus rejeitou, e o outro que era bandido, Deus salvou. E aí eu fico pensando, por que vamos supor, Davi, Salomão,
que foi uma pessoa, Salomão, que era filho de Davi, que foi um homem muito próspero, muito sábio na palavra, né? E ele teve tantas mulheres, sabe? Aí tem gente que fala assim, mas as pessoas falam assim, mas como pode Salomão ter ido para o céu, né? Tem coisas na Bíblia que Deus não cabe a nós entendermos, porque está escrito aqui em Deuteronômio 29, e o verso 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, nós não podemos ficar preocupados quem foi, por exemplo, a mulher de Caim, quem foi, porque se realmente Davi foi para o céu, ou se Salomão foi para o inferno, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente tem que seguir a verdade que Deus explicou. Deus nunca foi de ficar dando explicações para ninguém, Jesus Cristo. Às vezes um discípulo chegava nele e falava: Jesus, mas isso aqui é assim, como é que é isso aqui? Jesus não falava nada. Jesus não falava nada, porque eles queriam, na verdade, mais explicações. Eu queria saber explicações, sendo que Jesus disse na palavra dele: quem quiser ser salvo, pegue sua cruz, tome sua cruz e siga-me. Deus não. As pessoas têm que parar de querer ficar querendo explicações de Deus, que Deus não está sujeito a nós, não. Tire da mente essa hipótese de que Deus é obrigado a fazer isso para mim. Deus, porque Ele me ama, Ele tem que fazer isso para mim. Ele tem que fazer, Ele tem que, sabe, tem que me ajudar nisso e tal. Não, Deus não é obrigado a nada. Deus, Ele não está sujeito às nossas vontades. Deus, Ele faz aquilo que é do querer dEle, quando Ele quer e pela misericórdia dEle. E outra coisa, essa questão que o pessoal fala assim: Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel à palavra dEle. Deus, Ele não tem obrigação nenhuma. Se caso Ele fizer, é uma questão de benevolência dEle. Ele não é obrigado a fazer nada para ninguém. Até porque Ele criou o mundo, Ele criou todos. Então, é isso, pessoal. A gente tem que ter essa mentalidade, saber que nós é que precisamos de Deus. Se Ele quiser, Deus, Ele tem tanto poder que se Ele quiser, Ele transforma grãos de areia em seres humanos, pedras em multidões de pessoas. Então a gente não precisa ficar preocupado com isso. Deus, sabe, que Deus tem que fazer isso para mim. A palavra de Deus fala que eu não peguei também a referência, mas está lá, que buscar primeiramente o reino dos céus e as suas demais coisas serão acrescentadas. Se a gente se preocupar com isso, a gente já teremos meio caminho andado, né? Então é isso, pessoal. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Tenham todos uma boa tarde e um forte abraço. Valeu, pessoal!